Nem tudo que parece bênção vem de Deus. Aprenda a discernir hoje. Há momentos na vida em que algo chega até você com brilho, beleza e promessas atraentes, mas algo dentro do seu espírito sussurra: cuidado! E grande parte dos cristãos ignora esse sussurro. É por isso que tantos estão caindo em armadilhas que têm aparência de bênção, mas essência de destruição. E o mais assustador, isso não acontece porque essas pessoas não amam a Deus, mas porque não aprenderam a distinguir o que é direção do céu e o que é isca do inimigo. Nos últimos dias, o engano deixou de ser óbvio. Ele se veste de oportunidade, de relacionamento, de porta aberta, de oferta abençoada, de palavra bonita e até de unção que mexe com o corpo, mas não transforma o coração. E muitos, sem perceber, estão confundindo simpatia com propósito, emoção com confirmação divina, brilho com verdade. Este vídeo vai te levar para um campo espiritual onde poucos têm coragem de entrar. O campo da percepção profunda. Aqui você vai entender por que o inimigo não precisa atacar de frente quando consegue te seduzir por trás. Vai perceber que nem todo caminho confortável é direção de Deus e que algumas portas abertas são, na verdade, emboscadas cuidadosamente montadas. O que você vai ouvir hoje não é para te assustar, mas para te despertar. O Espírito Santo quer afiar seus olhos, limpar seus filtros, treinar seu coração para reconhecer o que é bênção real e o que é laço disfarçado, porque Deus não quer te ver tropeçar onde muitos estão caindo. Ele quer te ensinar a ver o que poucos enxergam. E o que está prestes a ser revelado aqui pode ser exatamente o que vai te livrar do maior erro da sua vida espiritual. Prepare-se, a verdade vai abrir seus olhos. Se você chegou até este vídeo, algo no seu espírito já percebeu que precisa de clareza. Talvez você esteja diante de decisões que parecem boas demais para serem questionadas. Talvez pessoas, oportunidades ou caminhos estejam surgindo na sua vida com aparência de bênção, mas algo no fundo do seu coração não está em paz. E é exatamente aí que muitos estão caindo, porque confundem brilho com direção, emoção com verdade, porta aberta com vontade de Deus. Aqui, no canal Sabedoria da Graça, nós falamos com quem está cansado da religiosidade vazia e quer viver uma fé real, viva e profunda. Uma fé que enxerga além das aparências. Uma fé que discerne. Uma fé que não se deixa enganar. Hoje você não vai ouvir teorias. Você vai receber despertar espiritual. Vai entender sinais que Deus tem enviado e que talvez você nunca percebeu. Permaneça até o fim. O que será revelado pode mudar completamente a forma como você enxerga a bênção a partir de hoje. Quando o coração se engana e os olhos não percebem, há momentos em que a vida coloca algo diante de você que parece perfeito, parece resposta, parece milagre, parece exatamente aquilo que você vinha pedindo em oração. E mesmo assim, algo dentro de você não descansa. Esse conflito interno é mais comum do que você imagina. O coração humano se impressiona com brilho, mas Deus trabalha na essência. O inimigo sabe disso. Por isso, ele não chega mostrando dentes, ele chega oferecendo o que você mais deseja. E é aí que muitos tropeçam, porque confundem facilidade com bênção, confundem oportunidade com propósito, confundem emoção com direção do Espírito. O problema não é a porta aberta, o problema é quem abriu a porta, e essa é a pergunta que poucos fazem. Pense nisso. Quantas vezes você já correu para algo só porque parecia bom? Quantas vezes chamou de resposta aquilo que só acalmava sua ansiedade? Quantas vezes confundiu carisma com caráter espiritual? O coração tem o poder de pintar o engano com cores bonitas. E quando o coração se apega, os olhos deixam de ver.
Isso é perigoso, porque abre espaço para escolhas que parecem certas no início, mas que lá na frente revelam um preço alto demais. A Bíblia mostra isso de maneira clara quando fala de Ló. Ele olhou para a campina do Jordão e viu beleza, viu vantagem, viu prosperidade. Tudo parecia perfeito. Mas ele não percebeu que Sodoma estava logo ao lado. Ele viu o verde, ele não viu o abismo. E assim acontece com muitos hoje. A bênção aparente esconde um desvio silencioso. O inimigo não precisa empurrar você para o mal se conseguir atrair você para fora do propósito. Esse é o engano refinado dos últimos dias. Ele não tenta te derrubar de uma vez. Ele tenta te deslocar um pouco por vez. E como isso acontece? Com convites que massageiam o ego, com relacionamentos que parecem presentes, mas roubam sua paz, com propostas boas demais para questionar, com caminhos que te afastam do secreto, mas te enchem de sensação espiritual. Preste atenção nisso. Todo engano espiritual sempre começa com algo que parece bênção. Sempre. E é por isso que Deus levanta este alerta hoje. Porque Ele sabe que você está perto de decisões importantes. Ele sabe que há coisas brilhando ao redor do seu coração. Ele sabe que há promessas chamando sua atenção. E Ele não quer te ver preso em laços que poderiam ser evitados se você apenas parasse, respirasse e perguntasse: Senhor, isso veio de Ti? O Espírito Santo sempre dá um sinal. Sempre. Só que Ele fala baixo. Ele sussurra onde o mundo grita. Ele alerta enquanto a emoção tenta convencer. O sinal pode ser uma inquietação que você tenta ignorar. Pode ser uma paz que desapareceu de repente. Pode ser um detalhe que ninguém percebe, mas que mexe com seu espírito. Pode ser uma palavra que te confronta no exato momento em que você precisava ouvir. Esses sinais não são coincidência, são avisos, são recados do céu dizendo: observe melhor. Agora responda no silêncio da alma. Você está prestando atenção nesses sinais ou está caminhando pelo impulso? Toda vez que você ignora um alerta do Espírito, o discernimento enfraquece. Toda vez que você obedece, o discernimento afina. A verdadeira bênção nunca rouba sua paz, nunca atropela sua oração, nunca contradiz a palavra de Deus. Se algo brilha por fora, mas queima por dentro, não é bênção, é aviso. E o capítulo seguinte vai abrir algo ainda mais profundo. Como o engano entra na vida de um cristão sem que ele perceba. O engano não começa no erro, começa no excesso de certeza. Há algo que quase ninguém percebe sobre o engano espiritual. Ele não começa quando a pessoa faz algo errado. Ele começa muito antes, quando a pessoa passa a se sentir segura demais, confiante demais, autossuficiente demais. O perigo não está apenas na fraqueza. O perigo está na força sem vigilância, na certeza sem oração, na convicção que nasce do ego e não do espírito. A maioria dos cristãos enganados não caiu por ignorância, mas por excesso de confiança em si mesmos. Eles diziam frases como: isso eu já sei. Eu conheço essa área. Comigo não acontece. Eu já discerni. E enquanto falavam isso, o coração ia ficando exposto. O inimigo não tem pressa. Ele observa, ele estuda, ele espera o momento exato em que você baixa a guarda. E quando percebe que você está andando mais pela certeza humana do que pela dependência divina, ele age. Foi assim com Pedro. Ele começou dizendo: Senhor, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Força? Não. Cegueira espiritual. Porque Jesus não chamou Pedro para vencer pela confiança no próprio braço, chamou para vencer pela rendição. E quando Pedro colocou mais fé em si mesmo do que na graça, ele caiu. Esse é o engano mais sutil que existe, a sensação de que você está no controle. O engano não entra pela porta da maldade.
Ele entra pela porta da autossuficiência. Ele cresce quando você para de perguntar. Ele se fortalece quando você para de vigiar. Ele se instala quando suas certezas falam mais alto do que seus joelhos. E como isso acontece na prática? A pessoa começa a fazer escolhas rápidas, começa a confiar demais em suas emoções, começa a interpretar sinais sem consultar o espírito, começa a aceitar elogios como confirmação, começa a andar por impulsos disfarçados de fé, e quando o coração se acostuma com esse ritmo, ele perde sensibilidade. O Espírito Santo até tenta alertar, mas a pessoa está tão cheia de si que não consegue ouvir. E aqui está a verdade dura. Quem não depende do Espírito, inevitavelmente depende das emoções. E emoções, sem discernimento, sempre criam interpretações erradas. O problema não é sentir. O problema é deixar que o sentimento assuma o controle. O engano entra quando você decide por aquilo que te agrada, não por aquilo que te alinha com Deus. E o capítulo de hoje te chama para algo profundo. Voltar ao lugar onde você depende. Voltar ao lugar onde você ora antes de pensar. Voltar ao lugar onde você pergunta antes de escolher. Voltar ao lugar onde sua alma não anda sozinha. Porque Deus não quer que você tropece na confiança excessiva. Ele quer que você caminhe com segurança. E essa segurança não nasce do que você sente, nasce da direção que Ele dá. O engano cresce onde a rendição diminui e desaparece onde a dependência aumenta. No próximo capítulo, vamos expor uma realidade ainda mais profunda, como o coração começa a chamar de bênção aquilo que Deus nunca enviou. Quando o coração chama de bênção aquilo que Deus nunca enviou, há um momento na caminhada espiritual em que o coração passa a ter um poder perigoso, o poder de interpretar o que vê conforme o que deseja. E é aqui que muitos cristãos começam a cair, não por falta de fé, mas por excesso de expectativa emocional. O coração é capaz de transformar qualquer coisa em sinal. Ele vê oportunidade onde há risco, vê promessa onde há distração, vê resposta onde há apenas vontade própria disfarçada. E quando o coração ganha essa autonomia, tudo começa a parecer bênção. Um relacionamento que te afasta da presença, o coração diz: mas eu estava tão sozinho. Deus deve estar cuidando da minha área sentimental. Um convite que rouba seu tempo com Deus, o coração diz: que porta bonita, deve ser o favor do céu. Uma proposta que rima com vaidade, o coração diz: se abriu é porque Deus quis. Mas Deus não abre portas que te afastam dele, não envia pessoas que enfraquecem sua alma, não cria oportunidades que derrubam sua vida espiritual. Quem cria isso é o coração, ou o inimigo, percebendo que seu coração está disposto a acreditar em qualquer brilho. Foi assim com Eva. Ela não caiu porque a serpente trouxe algo feio. Ela caiu porque a serpente trouxe algo aparentemente bom. O problema nunca foi a fruta. O problema foi o desejo. E aqui está um segredo que poucos percebem. Quando o desejo fala mais alto que a obediência, qualquer coisa vira vontade de Deus. Esse é o ponto mais delicado do discernimento, porque o engano não chega como ameaça, ele chega como resposta ao que você queria ouvir. Se o coração quer algo com força, ele força a interpretação. Ele puxa Deus para dentro da própria vontade. Ele usa versículos fora de contexto. Ele busca confirmações seletivas. Ele transforma coincidências em profecias. E quando isso acontece, a pessoa já está cega. Não porque Deus deixou de falar, mas porque ela já decidiu antes de Deus responder. O coração é persuasivo. Ele cria histórias, ele monta narrativas, ele convence a alma. E quando você percebe, já está chamando de bênção algo que não nasceu no céu.
Pense nisso. Se uma bênção não te aproxima de Deus, ela nunca veio de Deus. Se tira sua paz, não é milagre, é distração. Se exige que você sacrifique sua vida espiritual, não é resposta, é armadilha. A verdadeira bênção não exige que você negocie sua entrega. Não pede que você diminua sua comunhão. Não retira você do lugar de obediência. A verdadeira bênção confirma o que Deus já vinha cultivando dentro de você. E aqui está um sinal claro. Tudo o que te pressiona para decidir sem orar não veio do céu. Quando Deus envia algo, Ele envia com paz. Quando o inimigo envia algo, ele envia com urgência. Respire um instante. Pergunte ao seu espírito: tenho chamado de bênção aquilo que Deus nunca aprovou? É uma pergunta que dói, mas abre caminhos. E Deus prefere te ver chorando pela verdade do que sorrindo dentro do engano. A bênção verdadeira não te seduz, te alinha. Não te invade, te confirma. Não te cega, te ilumina. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma das armas mais perigosas do engano moderno. As imitações espirituais que parecem fogo de Deus, mas apenas aquecem a carne. Quando o fogo não é de Deus, mas a emoção faz parecer. Há um tipo de engano que cresce silencioso dentro das igrejas dos últimos dias. O engano das imitações espirituais. Não estamos falando de falsidade escancarada, mas de movimentos que parecem fogo de Deus e só aquecem a carne. É aqui que muitos caem, não porque desprezam o Espírito, mas porque confundem emoção com presença, confundem arrepio com unção, confundem ambiente exaltado com manifestação divina. E quando a alma procura apenas o que sente, ela perde a sensibilidade para o que discerne. Preste atenção. O inimigo nunca tenta roubar você do espiritual levando você para o pecado direto. Ele tenta imitar o espiritual para desviar você da verdade. Foi assim nos dias de Moisés. Os magos do Egito imitavam sinais, faziam parecer divino aquilo que não era. Eles criavam aparência de poder, mas não tinham essência de Deus. A Bíblia mostra isso para te ensinar algo. Nem tudo que mexe com o ambiente vem do céu. Nem tudo que emociona vem do Espírito. Nem tudo que brilha foi aceso por Deus. E o mais assustador? Muitos cristãos modernos estão sendo guiados por atmosferas e não pela voz do Senhor. Veja como isso acontece. A pessoa entra em um culto e sente um impacto emocional forte. Ela chora, ela treme, ela fica arrepiada. E conclui: Deus falou comigo. Mas se você perguntar depois o que mudou na sua vida, ela não sabe responder. Porque emoção sem transformação não é presença, é efeito. Efeito de música alta, efeito de discurso inflamado, efeito de expectativa coletiva, efeito de alma carente buscando alívio rápido. O engano se instala quando a pessoa confunde alívio com cura. O verdadeiro fogo de Deus não te deixa igual. Ele não te massageia, ele te molda, ele não te empolga, ele te purifica, ele não te agita, ele te alinha. O fogo que vem do céu queima o pecado. O fogo que vem da carne só acende sensações. E quando você se acostuma com fogo falso, perde fome pelo verdadeiro. Você passa a buscar ambientes, não a buscar Deus. Você passa a depender de experiências, não de comunhão. Você passa a ser guiado por estímulos, não pelo Espírito. É por isso que tantos cristãos estão vazios. Não porque Deus se afastou deles, mas porque foram atraídos por movimentos que parecem profundos, mas são rasos. Há líderes que sabem manipular emoções. Há discursos que parecem proféticos, mas são calculados. Há atmosferas que parecem espirituais, mas não mudam ninguém. E o coração carente, ferido, cansado, facilmente chama isso de bênção. Mas aqui
está a verdade que liberta. O Espírito Santo nunca imita, ele transforma. Se algo mexeu com você, mas não te levou ao arrependimento, não foi o Espírito. Se algo te emocionou, mas não te levou à renúncia, não foi o Espírito. Se algo te animou, mas não te levou para mais perto da santidade, não foi o Espírito. Deus não vem apenas para tocar, ele vem para moldar. Pare por um momento e pergunte: o que eu tenho chamado de fogo? É presença ou é performance? Essa pergunta vai separar verdade de ilusão. E Deus prefere que você encare essa pergunta hoje do que colher frustrações amanhã. O fogo de Deus não te excita, te consome. E onde há consumo, há purificação. E onde há purificação, há discernimento. No próximo capítulo, vamos abrir uma das áreas mais perigosas do engano espiritual. As vozes que parecem de Deus, mas não nasceram no céu, e como reconhecê-las imediatamente. As vozes que parecem de Deus, mas não nasceram no céu. Existem 3 tipos de vozes que competem pela sua atenção todos os dias: a voz de Deus, a voz da sua alma e a voz do engano. E o maior problema dos cristãos dos últimos dias não é a ausência da voz de Deus, é a incapacidade de distinguir quem está falando. O inimigo aprendeu que a maneira mais eficiente de paralisar um filho de Deus não é atacar sua fé, é imitar a voz que ele respeita. E é isso que tem acontecido com milhares de cristãos que acham que estão ouvindo o céu, mas estão apenas escutando o eco das próprias emoções, ou o sussurro do inimigo disfarçado de direção espiritual. O engano não diz: eu sou o engano. Ele diz: eu sou Deus mostrando algo para você. E é justamente aí que o cristão despreparado cai. Pense nisso. Eva não caiu porque ouviu uma voz estranha. Ela caiu porque ouviu uma voz convincente. A serpente não disse palavras feias. Ela disse palavras plausíveis, palavras que faziam sentido, palavras que pareciam boas. É assim que o engano fala, com lógica espiritualizada. Quando uma voz dentro de você te leva para longe da obediência, essa voz não é de Deus. Quando uma voz te empurra para decisões apressadas, não é de Deus. Quando uma voz te convence de que não é bem assim, Deus entende, todo mundo faz, essa é exatamente a voz que quer te afastar do discernimento. Observe uma coisa: a voz de Deus sempre te leva para perto da verdade. A voz da alma sempre te leva para perto do que você deseja. A voz do engano sempre te leva para perto do perigo. Como diferenciar? Veja os padrões. A voz de Deus traz paz, mesmo quando confronta. Ela não confunde, não pressiona, não causa turbulência interior. A paz dele não some, mesmo quando ele te chama para renunciar. A voz da alma traz alívio momentâneo, mas inquietação depois. Ela resolve a emoção do instante, mas cria dúvidas no dia seguinte. É a voz que busca conforto, não direção. A voz do engano traz urgência e medo de perder algo se você não decidir agora. Ela não te dá tempo para orar, ela te empurra, ela acelera. Ela te faz sentir que, se não fizer agora, vai perder a chance da vida. Essa última é a que derruba muitos cristãos. Quando o inimigo quer te enganar, ele cria sensação, não convicção. Ele cria emoção, não presença. Ele cria urgência, não paz. E quem não conhece a diferença, confunde as 3. Veja um exemplo bíblico importante. O jovem profeta de 1 Reis 13 ouviu a voz de Deus com clareza, recebeu instrução direta, tinha direção exata. Mas depois apareceu um profeta velho, dizendo: um anjo me falou, Deus mudou o recado. Ele não conferiu, não pediu confirmação, não orou. A voz era religiosa, parecia espiritual,
Então ele acreditou e morreu enganado por uma palavra falsa. Isso não está na Bíblia por coincidência. Está para te mostrar que uma voz que carrega a aparência espiritual pode destruir alguém que para de ouvir a voz original de Deus. Agora olhe para a sua vida. Quais são as vozes que você tem escutado? Quem você tem deixado entrar no seu espírito? O que tem guiado suas decisões? A voz de Deus nunca contradiz Deus, nunca te enfraquece, nunca te afasta do secreto, nunca substitui comunhão por emoção. A voz de Deus sempre te conduz para mais luz. A voz do engano sempre te conduz para zonas cinzentas. No próximo capítulo, vamos desvendar algo ainda mais profundo. Como identificar, na prática, quando você está interpretando circunstâncias com alma e não com espírito. Quando a alma interpreta e o espírito fica em silêncio. Existe um fenômeno que derruba cristãos todos os dias: a interpretação emocional das circunstâncias. Quando a alma está ferida, cansada, ansiosa ou carente, ela começa a narrar a vida do jeito que quer, não do jeito que Deus está mostrando. E quando a alma fala alto demais, o espírito fica abafado. Você já reparou nisso? Quando você quer muito algo, parece que tudo vira sinal. Quando você teme perder algo, parece que tudo vira ameaça. Quando você está inseguro, parece que tudo vira confirmação. A alma cria histórias. A alma fabrica narrativas. A alma seleciona informações para reforçar o que já decidiu. E é exatamente aqui que muitos chamam de bênção, aquilo que Deus nunca autorizou, ou chamam de batalha espiritual, aquilo que é apenas consequência de escolhas da própria alma. Observe uma coisa importante: a alma é imediatista. Ela quer solução agora, ela quer resposta rápida, ela quer alívio imediato. Mas o espírito é paciente, o espírito espera, o espírito observa, o espírito discerne. Quando você toma decisões sob pressão da alma, você perde profundidade espiritual. Quando você decide com calma, sob direção do espírito, você ganha clareza. A diferença entre os dois é gritante. A alma age por emoção, o espírito age por convicção. E como saber se você está interpretando a vida pela alma? Veja os sinais. 1. Você interpreta silêncio como abandono. A alma lê silêncio como ausência, mas o espírito lê silêncio como treinamento. 2. Você confunde coincidência com confirmação. A alma coleta qualquer detalhe para justificar o desejo. O espírito espera a paz, não a coincidência. 3. Você transforma portas fechadas em frustrações pessoais. A alma vê perda. O espírito vê proteção. 4. Você cria expectativas que Deus nunca prometeu. A alma projeta, o espírito se submete. A alma sofre porque imagina. O espírito descansa porque discerne. Foi isso que aconteceu com Elias na caverna. Ele interpretou a circunstância pela alma. Acabou tudo. Sou o único que restou. Vou morrer. Mas quando Deus falou, ele mostrou que nada era como Elias imaginava. A alma exagera, a alma distorce, a alma amplifica ameaças. A alma cria monstros que não existem. Por isso, o discernimento espiritual não nasce na agitação. Ele nasce no secreto, no silêncio, na quietude diante de Deus. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Perceba como sua alma está interpretando tudo. Perceba se você está projetando medo onde não há inimigo. Perceba se está chamando de resposta aquilo que apenas conforta. Perceba se está chamando de ataque aquilo que apenas te confronta. O Espírito Santo quer te ensinar a separar alma de espírito, porque enquanto esses dois estiverem misturados, você sempre vai correr o risco de confundir desejo com direção. Respire fundo agora. Pergunte a si mesmo: isso veio do Espírito? Ou é só minha alma pedindo alívio? Essa pergunta salva vidas.
Essa pergunta impede quedas. Essa pergunta abre portas de sabedoria. A alma fala do que sente, o espírito fala do que Deus quer. E o discernimento nasce quando você decide ouvir o espírito, não a emoção. No próximo capítulo vamos para um território ainda mais sério. Como pessoas espiritualmente cegas influenciam decisões de cristãos que não vigiam. E como isso abre portas para enganos profundos. Quando pessoas cegas espiritualmente influenciam suas escolhas sem você perceber, há um perigo silencioso que corrói a vida espiritual de muitos cristãos. Permitir que pessoas espiritualmente cegas influenciem decisões que deveriam ser guiadas apenas pelo Espírito Santo. E o mais assustador é que isso não acontece de forma explícita. Não é alguém dizendo, desobedeça a Deus. Não é alguém tentando te afastar da fé de forma aberta. É muito mais sutil, é muito mais perigoso, é muito mais comum. A influência da cegueira espiritual acontece quando alguém que não está ouvindo Deus tenta orientar alguém que está buscando ouvi-lo. E se não houver discernimento, o resultado é inevitável. O engano se multiplica. Perceba, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que perderam o rumo simplesmente porque deram ouvidos aos conselhos errados. Sansão ouviu Dalila, Saul ouviu o povo, Roboão ouviu os jovens inexperientes, Israel ouviu os espias medrosos, Pedro ouviu o próprio medo. E todas essas vozes tinham algo em comum. Elas não estavam alinhadas com Deus naquele momento. O problema é que muitas vezes as vozes que mais desviam são as vozes que parecem mais próximas, mais sensatas, mais emocionais, mais cheias de boas intenções. Mas boas intenções não substituem direção divina. A pessoa pode te amar e ainda assim te atrapalhar espiritualmente. Ela pode querer o seu bem e ainda assim te conduzir para longe da vontade de Deus. Ela pode ter experiência e ainda assim estar completamente cega naquele momento. Porque a cegueira espiritual não é uma falta de informação, é uma falta de percepção, é uma falta de sensibilidade, é uma vida que perdeu o filtro do espírito. E aqui está a verdade que muitos evitam enfrentar. Quem não enxerga espiritualmente, inevitavelmente puxa os outros para o mesmo escuro onde está preso. E como reconhecer quando isso está acontecendo com você? Observe os sinais. 1. A pessoa te aconselha com base em emoções, não em oração. Conselho sem oração é opinião, e opinião não sustenta destino espiritual. 2. A pessoa te empurra para o que é mais fácil, não para o que é mais santo. A alma gosta do caminho confortável, mas Deus trabalha pelo caminho correto. 3. A pessoa questiona sua sensibilidade espiritual. Ela diz frases como, você está exagerando, isso é coisa da sua cabeça. Não precisa orar tanto assim. Essa é a fala de quem não quer enxergar e também não quer que você enxergue. 4. A pessoa tenta acelerar decisões que deveriam ser discernidas com calma. Pressa é inimiga da direção divina. O Espírito guia com paz, não com ansiedade. E aqui está o ponto profundo deste capítulo. Quando você se alimenta de conselhos de pessoas cegas espiritualmente, sua própria visão se enfraquece. Você começa a duvidar do que Deus te mostrou. Você começa a depender do que as pessoas acham. Você começa a calibrar sua vida por opiniões humanas. E isso é o início do engano. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, por que tantos cristãos deixaram o natural guiar suas decisões espirituais? O discernimento precisa ser maior que o afeto, maior que a amizade, maior que a pressão, maior que o medo de desapontar alguém. Porque no fim das contas, você não vai prestar contas da sua vida diante dessas pessoas, mas diante de Deus.
Só quem enxerga pode te conduzir, e só o Espírito Santo tem visão perfeita. No próximo capítulo vamos entrar no tema que amarra todo esse ensinamento: como desenvolver um espírito vigilante que identifica enganos antes que eles te alcancem, e como blindar sua mente contra influências espirituais destrutivas. Como desenvolver um espírito vigilante que identifica enganos antes que eles te alcancem. Discernimento não é apenas algo que você usa quando o problema já chegou. Discernimento é um radar espiritual que detecta enganos antes que eles se aproximem. É a habilidade dada pelo Espírito Santo para perceber atmosferas, intenções, direções e decisões antes que elas se tornem perigosas. Esse radar não nasce por acaso. Ele é construído, ele é cultivado, ele é treinado, e é por isso que tantos cristãos são enganados, porque eles querem discernimento no dia da batalha, mas ignoram o processo diário que desenvolve discernimento. Assim como um soldado não aprende a lutar no dia da guerra, ninguém se torna vigilante na fé apenas quando o problema aparece. A vigilância é formada no secreto. A seguir, você vai entender, de forma espiritual e prática, como desenvolver esse tipo de sensibilidade. 1. A vigilância nasce de uma mente constantemente exposta à palavra. A palavra de Deus é o padrão da verdade. Ela é a régua que mede o que é certo, o que é errado e o que é quase certo. E esse quase é o território onde o engano cresce. Quando sua mente não está firmada na palavra, tudo parece certo. Quando sua mente é moldada pela Escritura, o falso fica evidente. O Espírito Santo usa a palavra como arma de discernimento. Sem Bíblia, tudo confunde. Com Bíblia, tudo clareia. 2. Vigilância espiritual exige silêncio interior. Deus fala, mas o mundo grita, e o coração humano faz muito barulho. Pessoas que não cultivam silêncio interior jamais desenvolvem discernimento, porque não conseguem diferenciar inquietação emocional de alerta espiritual. O silêncio é o laboratório onde Deus treina sentidos invisíveis. É no repouso interior que você começa a sentir quando algo está errado sem saber explicar, quando uma decisão parece certa, mas fere sua paz, quando uma pessoa tem discurso bonito, mas atmosfera errada, quando um caminho parece promissor, mas seu espírito diz não. Esse é o radar funcionando. 3. A vigilância cresce quando você aprende a não ignorar pequenos alertas. O Espírito Santo raramente grita, ele sussurra, ele incomoda, ele pesa, ele tira a paz, ele mostra nuances. E é exatamente por isso que muitos caem, porque ignoram pequenos sinais. A pessoa diz, é só um detalhe, mas o Espírito diz, observe. A pessoa pensa, estou exagerando, mas o Espírito está tentando proteger. Tudo que Deus revela cedo é para evitar dor lá na frente. Não ignore o incômodo espiritual. Ele é um dos meios mais poderosos do discernimento. 4. A vigilância se fortalece quando você obedece rápido. Discernimento sem obediência vira teoria. Só quem obedece ao que discerne se torna maduro espiritualmente. A obediência treina seus ouvidos. Quanto mais você obedece, mais claro o Espírito fala. Quanto mais você hesita, mais sua sensibilidade enfraquece. A obediência é o sim que abre portas para revelações mais profundas. 5. O radar espiritual funciona melhor em corações limpos. O pecado não apaga o espírito, mas coloca ruído na frequência. A culpa distorce, a vergonha confunde, o hábito errado entorpece. Um coração sujo sempre discerne mal. Um coração tratado discerne melhor. É por isso que Davi orava, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Coração limpo, visão clara. Coração dividido, visão turva. Discernimento não é um dom ocasional.
É uma cultura espiritual que você constrói dentro de si. E quanto mais você treina essa cultura, mais cedo você identifica enganos, evita armadilhas e percebe a vontade de Deus antes que a decisão apareça. O discernimento espiritual é como uma sentinela na muralha da alma. Ele vê antes, sente antes, avisa antes. E no próximo capítulo, vamos mostrar algo ainda mais profundo. Como o discernimento protege seu destino e impede o inimigo de roubar o que Deus plantou na sua vida, antes mesmo que você perceba a batalha. O discernimento é a muralha que protege seu destino espiritual. Há batalhas que você nunca viu, há ataques que você nunca percebeu, há armadilhas que você nunca soube que existiam. E sabe por quê? Porque o discernimento espiritual te protegeu antes que o inimigo chegasse perto. Discernimento não é apenas detectar o mal. Discernimento é impedir que o mal tenha espaço. É a muralha invisível que guarda seu propósito, sua mente, sua família, seu chamado e sua comunhão com Deus. Muitos cristãos pensam que guerra espiritual é só quando tudo desmorona. Mas a maior guerra acontece no campo das decisões. O inimigo não ataca apenas com tempestades. Ele ataca com sugestões, com oportunidades erradas, com distrações disfarçadas, com pessoas que parecem enviadas por Deus, mas não são, com caminhos que brilham, mas levam para longe do propósito. E quando o discernimento está fraco, tudo isso entra. Quando o discernimento está forte, nada disso passa. Discernimento não te faz vencer apenas batalhas. Ele te impede de lutar batalhas desnecessárias. Há lutas que você nunca deveria ter enfrentado. Relacionamentos que nunca deveriam ter começado. Portas que nunca deveriam ter sido abertas. Sociedades que nunca deveriam ter sido formadas. Ministérios que nunca deveriam ter sido assumidos. E por quê? Porque faltou discernimento no início. O inimigo ama ver o cristão ocupado com coisas boas, porém erradas, ocupado com atividades que drenam a alma, ocupado com pessoas que sugam energia espiritual, ocupado com batalhas que roubam tempo, paz e foco. Discernimento não apenas aponta o que fazer, aponta também o que não fazer. Isso salva destinos. 2. O discernimento protege você onde seus olhos não alcançam. Você não vê intenções, mas Deus vê. Você não vê o futuro, mas Deus vê. Você não vê as consequências de uma escolha aparentemente inocente, mas Deus vê. Quando o Espírito Santo ativa discernimento no seu coração, Ele está te livrando de algo que você não tem como enxergar sozinho. A proteção começa no invisível. É quando você sente: não é para eu estar aqui. Não devo aceitar isso. Essa porta não é para mim. Essa pessoa não tem meu espírito. E você nem sabe explicar, mas sabe discernir. Essa é a maior forma de livramento. 3. O inimigo não teme cristãos fortes. Teme cristãos que enxergam força espiritual. Sem discernimento vira alvo fácil. Conhecimento bíblico sem discernimento vira arrogância. Atividade religiosa sem discernimento vira engano. Mas um cristão que discerne, identifica o ataque antes dele começar, percebe o engano antes dele se instalar, reconhece a falsidade antes dela se aproximar, sente a mudança espiritual no ambiente, escuta o espírito antes de escutar a emoção. Esse é o tipo de cristão que o inferno não consegue manipular. Satanás não teme quem grita, ele teme quem enxerga. 4. Discernimento preserva seu propósito enquanto o inimigo tenta desviá-lo. O plano do inimigo raramente é destruir de uma vez. Ele prefere desviar aos poucos. Um passo fora da rota, uma escolha que parece pequena, uma concessão que ninguém vê, uma amizade que não edifica, uma decisão que não passa pela oração, uma oportunidade que alimenta o ego, não o espírito.
E quando a pessoa percebe, já está longe do propósito. O discernimento é o alarme que toca antes da queda. É a voz interna que diz: não vá por aí. Essa conversa não é para você. Essa conexão não foi Deus que enviou. Esse sentimento não veio do Espírito. Esse brilho não é luz, é isca. E quando você obedece essa voz, tudo muda. O discernimento é a muralha de Deus ao redor do seu destino. Não protege apenas o hoje, protege o amanhã. Não guarda apenas a sua fé, guarda o seu futuro. Não bloqueia apenas ataques, bloqueia desvios. Quem discerne permanece no propósito. Quem discerne não desperdiça anos. Quem discerne caminha em paz. Quem discerne vive alinhado com o céu. E agora, no próximo capítulo, vamos entrar num dos temas mais profundos deste vídeo. Por que alguns cristãos enxergam enganos rapidamente, enquanto outros demoram anos para perceber? E como você pode ativar um nível mais alto de sensibilidade espiritual? Por que alguns cristãos percebem o engano rápido e outros levam anos para despertar espiritualmente? Há algo intrigante na vida espiritual. Duas pessoas enfrentam a mesma situação, escutam a mesma mensagem, passam pelos mesmos sinais, mas uma percebe imediatamente que é engano, enquanto a outra continua caminhando em direção ao erro por meses, anos ou até décadas. Por que isso acontece? Por que alguns enxergam rápido e outros só acordam quando já estão feridos? A resposta é espiritual, profunda e extremamente séria. 1. Porque discernimento não é inteligência, é humildade. Muita gente erra aqui. Pensam que quem enxerga rápido é mais inteligente, mais esperto, mais experiente. Mas discernimento não nasce da mente, nasce do coração. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade abre o espírito, a soberba fecha. A pessoa humilde ora: Senhor, me mostra se estou errado. A pessoa orgulhosa ora: Senhor, confirma o que eu já decidi. Quem chega diante de Deus com o coração rendido, discerne mais rápido. Quem chega pedindo aprovação para os próprios planos, demora muito mais para enxergar. 2. Porque alguns cristãos sentem, mas ignoram o primeiro sinal. O Espírito sempre dá o primeiro aviso, sempre. Mas muitos ignoram, chamam de exagero, chamam de frescura, chamam de paranoia, chamam de coisa da cabeça. E é aí que começa o desastre. O Espírito Santo fala suave. Quem responde rápido evolui rápido. Quem ignora perde sensibilidade. A alma que ignora um sinal fica mais cega para os próximos. 3. Porque há cristãos que buscam direção, mas não suportam correção. E essa é uma das causas mais profundas da cegueira espiritual. Todos querem ouvir Deus quando Ele diz: eu vou abrir porta, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Mas poucos querem ouvir quando Ele diz: não toque nisso, não vá por esse caminho, essa amizade não é minha, essa oportunidade não vem do céu. Discernimento não cresce apenas com palavras doces. Ele se fortalece com confrontos divinos. Quem foge da correção, foge da clareza. 4. Porque muitos vivem com pressa, e a pressa destrói discernimento. A pressa é um dos maiores sabotadores da vida espiritual. A pessoa quer resposta imediata, quer decisão rápida, quer solução instantânea. E quando o coração está nesse ritmo frenético, ele não escuta o Espírito, ele escuta a ansiedade. Cristãos que decidem correndo, discernem tarde demais. Cristãos que esperam no Senhor, discernem antes de agir. 5. Porque alguns alimentam o Espírito e outros alimentam a carne. O discernimento é uma consequência direta daquilo que você alimenta. Quem alimenta o Espírito com palavra, oração, silêncio interior, obediência, comunhão, renúncia,
discernirá rápido. Quem alimenta a carne com impulsos, emoções desordenadas, opiniões humanas, vaidade, carência, orgulho, discernirá tarde. O discernimento é sempre proporcional ao alimento espiritual. 6. Porque alguns temem perder a vontade de Deus e outros temem perder a própria vontade. E essa é a diferença que separa os que enxergam cedo dos que enxergam tarde. A pessoa que teme perder a vontade de Deus está alerta. Ela observa, ela ora, ela vigia, ela se submete. Ela pergunta: Senhor, é isso mesmo? A pessoa que teme perder a própria vontade força portas, justifica sinais, interpreta tudo a favor. Ela pergunta: Senhor, deixa eu ir? Um discernimento nasce da entrega, o outro nasce da expectativa carnal. E Deus sempre revela primeiro aqueles que desejam a sua vontade acima de tudo. Micro payoff do capítulo. Alguns cristãos enxergam cedo porque têm um coração ensinável. Outros enxergam tarde porque têm um coração resistente. Alguns pedem luz para obedecer, outros pedem luz para confirmar desejos. O discernimento não depende apenas do que Deus revela, depende do quanto você está disposto a ouvir. E agora, no próximo capítulo, vamos entrar na parte mais forte. Como o engano se instala lentamente na vida de um cristão e os 5 sinais que mostram que essa cegueira espiritual está começando a acontecer. Como o engano entra aos poucos na vida de um cristão, os 5 sinais de que a cegueira espiritual já começou. O engano raramente começa como um ataque violento. Ele começa como um sussurro, uma concessão pequena, uma decisão aparentemente inocente, um desvio quase imperceptível. O diabo sabe que, se tentar empurrar um cristão fiel para longe de Deus de uma só vez, ele vai resistir. Por isso, ele trabalha em silêncio, trabalha no detalhe, trabalha no pensamento, trabalha no hábito, trabalha na distração. E quando a pessoa percebe, o coração já mudou, a sensibilidade já diminuiu, a visão espiritual já está nublada. Aqui estão os 5 sinais espirituais de que o engano está começando a entrar, muitas vezes sem que o cristão perceba. 1. Quando a pessoa começa a justificar o que antes reconhecia como pecado, esse é o primeiro passo. Antes ela dizia: isso não agrada a Deus. Agora ela diz: todo mundo faz. Não é tão grave assim. Deus entende. Quando o pecado deixa de causar desconforto, o engano já começou. O Espírito Santo sempre avisa primeiro no coração. Quando a pessoa ignora esse aviso repetidamente, o alerta diminui e o engano aumenta. Esse é o campo onde muitos crentes caem. Não porque não sabem o que é certo, mas porque pararam de tratar o certo como certo. 2. Quando a pessoa troca a convicção espiritual pela opinião das pessoas, outro sinal claro, o cristão começa a viver mais pelo que acham, dizem ou esperam dele do que pelo que Deus está dizendo. Antes, Deus quer que eu faça isso. Agora, o que as pessoas vão pensar? E aqui aparece a estratégia do inimigo: tirar o foco do céu e colocá-lo no mundo. Colocar a pressão dos homens acima da direção de Deus. Quando o julgamento humano se torna mais forte do que a voz do Espírito, a cegueira espiritual está em curso. 3. Quando a pessoa perde o desconforto diante de ambientes espiritualmente perigosos, no início, lugares, conversas, amizades e comportamentos que feriam o espírito causavam inquietação. Mas agora, nada. A pessoa começa a se acostumar. Algo que antes parecia claramente errado, agora parece normal. A familiaridade com o erro faz o erro parecer aceitável. E aqui está o ponto mais traiçoeiro. A alma começa a achar confortável aquilo que destrói o espírito. Isso é sinal de que a luz interior está enfraquecendo. 4.
Quando a pessoa começa a se afastar lentamente da oração, da palavra e da sensibilidade espiritual, ninguém para de orar de uma vez. Ninguém abandona a Bíblia em um único dia. Ninguém perde a sensibilidade do espírito de uma hora para outra. O afastamento é progressivo. Antes, oração profunda, Bíblia aberta, tempo no secreto. Agora, oração rápida, leitura superficial, cansaço espiritual. Antes, a presença de Deus quebrantava. Agora, a presença de Deus incomoda. Esse é um dos sinais mais perigosos. A pessoa não está afastada, mas está esfriando por dentro. E quanto mais esfria, menos discerne. Quanto menos discerne, mais se afasta. 5. Quando a pessoa se irrita com correção e rejeita qualquer confronto espiritual, aqui o engano já está avançado. Antes, ela ouvia um conselho e avaliava diante de Deus. Agora, qualquer correção parece ataque, qualquer confronto parece julgamento, qualquer alerta parece crítica. O coração orgulhoso sempre rejeita a verdade que expõe a mentira. E como o Espírito corrige? Através da palavra, através de líderes, através de circunstâncias, através da consciência. Quando a pessoa não aceita mais nenhum desses meios, ela está vulnerável, porque quem não aceita correção, aceita engano. O engano não começa fora, começa dentro. Ele se instala no coração antes de se manifestar nas ações. Ele cresce na distração, na resistência e na justificativa. Mas aqui está a boa notícia. Tudo isso pode ser revertido quando o cristão desperta, se rende e volta a ouvir o Espírito Santo. E é esse o próximo passo da nossa jornada. No próximo capítulo, você vai descobrir como restaurar a visão espiritual quando ela já está enfraquecida, e como recuperar sensibilidade, clareza e discernimento em nível mais profundo do que antes. Como restaurar a visão espiritual quando ela já está enfraquecida? Quando a visão espiritual enfraquece, a pessoa não percebe imediatamente. Ela continua caminhando, continua servindo, continua tentando acertar. Mas algo dentro dela já não responde como antes. A sensibilidade diminui, a paz oscila, o discernimento enfraquece, o espírito se cala e o cristão começa a sentir um vazio que não sabe explicar. A boa notícia é esta: nenhuma cegueira espiritual é definitiva quando existe arrependimento e retorno à presença de Deus. O Espírito Santo não abandona seus filhos. Ele chama, ele atrai, ele restaura. E agora você vai entender, passo a passo, como a visão espiritual é reconstruída. 1. A restauração começa com reconhecimento, não com força. A primeira chave não é tentar melhorar, é admitir: Senhor, eu não estou enxergando como antes. Esse é o clamor que move o céu. Davi não recuperou sua visão espiritual porque era forte, mas porque foi sincero. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Deus não cura quem finge que está bem. Ele cura quem confessa que precisa. Reconhecimento abre portas que esforço nenhum abriria. 2. A visão é restaurada quando a alma é silenciada. Você não recupera discernimento enquanto sua mente estiver barulhenta. A confusão, a pressa, a ansiedade e o excesso de estímulos geram névoa espiritual. Quando o interior está agitado, até a voz de Deus parece distante. Por isso, a restauração exige silêncio, silêncio de emoções, silêncio de opiniões, silêncio de expectativas, silêncio de comparações. É no silêncio que a luz volta a brilhar. Lembre-se do profeta Elias. Ele não ouviu Deus no vento forte, nem no fogo, nem no terremoto, mas no sussurro suave. Quem quer restaurar discernimento precisa reaprender a ouvir o sussurro. 3. A visão espiritual volta quando a palavra volta ao centro. A Bíblia não apenas informa, ela ilumina.
Foi o salmista que disse: "A abertura das tuas palavras ilumina." A palavra acende luzes em lugares onde a alma já não enxerga. Ela mostra perigos que o coração não percebe. Ela alinha pensamentos que estavam distorcidos. Ela restaura a sensibilidade do espírito. Quando a palavra volta para o trono do coração, a cegueira começa a desaparecer. 4. O arrependimento limpa o que obscurece a visão. Há coisas que não são apenas erros, são véus, são sombras espirituais, são pesos emocionais, são hábitos que escurecem a sensibilidade. O arrependimento sincero retira esses véus. Arrependimento não é vergonha, é cura, é libertação, é oxigênio para o discernimento. Algumas pessoas pedem clareza, mas não querem deixar o que causa confusão. A visão só volta quando o coração larga o que rouba a luz. 5. O Espírito Santo restaura primeiro a sensibilidade, depois a clareza. A restauração não acontece de uma vez. Primeiro você volta a sentir, depois volta a discernir, depois volta a ver com profundidade. O Espírito Santo devolve a sensibilidade gradualmente. O incômodo volta, a paz volta, o temor volta, a correção volta, o desejo pela presença volta. E quando todos esses sinais retornam, o discernimento floresce outra vez. A visão espiritual não é um dom automático. É um fruto da proximidade com o Espírito. 6. Deus restaura a visão espiritual para proteger destino espiritual. Deus não te devolve discernimento apenas para você se sentir bem. Ele devolve para proteger propósito, missão, chamado, caminho, futuro. A visão espiritual é o GPS que Deus instala no espírito dos seus filhos. Quando esse GPS volta a funcionar, o cristão sai da confusão e volta à rota. Nenhuma cegueira espiritual é maior que a restauração que Deus oferece. E quando Ele restaura, Ele faz mais do que devolver. Ele amplia, Ele aprofunda, Ele fortalece. A visão espiritual não volta pela força, volta pela rendição, volta pela quietude, volta pela palavra, volta pelo arrependimento, volta pelo Espírito Santo. E quando ela volta, volta mais nítida do que antes. Agora, no próximo capítulo, entraremos em uma das partes mais fortes deste vídeo: como distinguir entre a voz de Deus, a voz da alma e a voz do inimigo, e como isso determina completamente seu nível de discernimento. Como distinguir a voz de Deus, a voz da alma e a voz do inimigo. Se há uma área onde a maioria dos cristãos tropeça, é nesta: discernir quem está falando com eles. Porque nem toda voz que soa espiritual vem de Deus, e nem todo silêncio é ausência do Espírito. A vida espiritual é um campo onde 3 vozes operam: a voz de Deus, a voz da alma, a voz do inimigo. E cada uma delas tem características muito claras, quando o coração está treinado para perceber. Se você não aprender a diferenciar essas 3 vozes, você viverá confuso, vulnerável, indeciso e emocionalmente escravizado. Hoje você vai entender como cada uma fala e como não cair na armadilha das vozes erradas. 1. A voz de Deus, tranquila, firme e sempre alinhada com a palavra. A voz de Deus tem uma assinatura inconfundível. Ela não precisa gritar para ser autoridade. Ela é calma, mas decisiva, suave, mas inabalável. Ela não pressiona, ela guia. A voz de Deus nunca causa confusão, ansiedade, medo sem propósito, sentimentos de culpa que aprisionam, impulsividade. Pelo contrário, quando Deus fala, mesmo que a palavra seja dura, vem acompanhada de paz. Paz que confronta, mas ainda é paz. E principalmente, Deus nunca dirá algo que contradiz a sua palavra. A voz de Deus corrige sem ferir, confronta sem humilhar, direciona sem confundir, ilumina sem oprimir. Quando Deus fala, a alma se aquieta, mesmo que o caminho seja difícil. 2.
a voz da alma, barulhenta, ansiosa e movida por emoções. A alma fala o tempo todo. Ela interpreta, reage, deduz, imagina, cria cenários, fabrica expectativas. A alma fala através de medo, ansiedade, impulsos, carência, orgulho, desejos, frustrações. A voz da alma é instável. Hoje diz sim, amanhã diz não. Hoje ama, amanhã odeia. Hoje quer, amanhã rejeita. A alma é emocional, imediatista, desesperada por respostas rápidas. E aqui está o ponto mais profundo. A alma sempre vai tentar se passar pela voz de Deus quando está desesperada. Ela usa expressões como: Deus está me mostrando, eu senti de Deus, eu acho que Deus quer. Mas não há paz, não há clareza, não há confirmação. Há apenas vontade emocional tentando virar direção espiritual. A voz da alma tem urgência. A voz de Deus tem velocidade perfeita. Os 4 filtros espirituais que todo cristão precisa usar antes de tomar qualquer decisão. Se existe uma ferramenta espiritual que pode evitar dor, desvios, perdas e anos de arrependimento, é esta: os filtros espirituais. Decisões moldam destinos. E uma decisão tomada sem discernimento pode comprometer uma estação inteira da vida. É por isso que Deus não deixa seus filhos caminharem às cegas. Ele oferece filtros, princípios, sinais. Esses 4 filtros funcionam como uma peneira. O que vem de Deus passa, o que vem da carne fica preso, e o que vem do inimigo é completamente descartado. Se você aprender a aplicar esses filtros, sua vida espiritual mudará radicalmente. Filtro 1. O filtro da palavra. Isso está alinhado com as Escrituras. Esse é o filtro principal. É o padrão. É o fundamento. Deus nunca contradiz sua própria palavra. Ele não muda de ideia. Ele não adapta princípios para se encaixarem em desejos humanos. Ele não dá autorização especial para aquilo que ele já chamou de pecado. Se você tem dúvida sobre algo, faça apenas uma pergunta: a Bíblia apoia essa decisão ou a Bíblia a confronta? A palavra corta ilusões. A palavra expõe equívocos. A palavra revela intenções. Qualquer decisão que precisa ignorar um versículo para ser tomada não vem de Deus. A palavra é o farol que impede que você navegue no escuro. Filtro 2. O filtro da paz. Meu espírito está tranquilo ou inquieto? Esse é o filtro emocional e espiritual mais poderoso que existe. A paz é a assinatura do espírito. A inquietação é o alerta do espírito. Mesmo quando Deus te pede algo difícil, custoso, desafiador, a paz. Uma paz que não faz sentido humano, mas faz sentido espiritual. A inquietação, por outro lado, não engana. Você tenta justificar, tenta ignorar, tenta empurrar, mas algo dentro de você diz: tem algo errado aqui. E aqui está o ponto mais profundo. A paz nunca contradiz a palavra, e a inquietação nunca contradiz o Espírito Santo. Se a paz sumiu, pare. Se a inquietação aumentou, ouça. Se seu espírito não concorda, não avance. A falta de paz é a forma mais misericordiosa de Deus dizer: não vá. Filtro 3. O filtro do propósito. Essa decisão me aproxima ou me afasta do que Deus quer para mim. Nem tudo que é permitido é proveitoso. Nem tudo que é possível é propósito. Nem tudo que é bom é certo. Algumas decisões não são pecado, mas desviam você do caminho. Pare e pergunte: essa escolha está alinhada com o futuro que Deus desenhou para mim? Essa pessoa te aproxima ou te afasta do propósito? Esse projeto te amadurece ou te distrai? Esse caminho fortalece seu espírito ou enfraquece? O inimigo não precisa te derrubar para destruir seu destino, ele só precisa te distrair. E esse filtro expõe distrações bonitas, porém fatais. Filtro 4.
O filtro da confirmação. Deus já falou sobre isso mais de uma vez? Deus não é Deus de confusão. Quando Ele quer que você siga por um caminho, Ele confirma, pela palavra, pela paz, pelas circunstâncias, por pessoas espirituais, pela repetição de sinais, pelo testemunho interior. Uma direção que vem de Deus não depende de um único sinal isolado. Ela se sustenta por confirmações coerentes. O inimigo aparece uma vez e pressiona. Deus aparece repetidas vezes e confirma. Se você está forçando uma resposta, ela não veio de Deus. Se você está em dúvida constante, Deus ainda não confirmou. Se você está tentando encaixar sinais onde não existem, a alma está falando. Confirmação não é encantamento, superstição ou manipulação espiritual. É coerência divina. Quando você aplica esses 4 filtros, decisões deixam de ser apostas emocionais e se tornam escolhas espirituais. A palavra te guia, a paz te guarda, o propósito te alinha, a confirmação te protege. Esses 4 filtros juntos formam uma cerca espiritual ao redor do seu destino e impedem que você caia em caminhos que pareciam certos, mas eram destrutivos. E agora, no próximo capítulo, vamos aprofundar ainda mais. Os 7 erros mais comuns que fazem cristãos perderem discernimento e como evitá-los completamente. 3. A voz do inimigo, sedutora, acusadora e manipuladora. A voz do inimigo opera em 2 extremos. Ele seduz para te afastar da vontade de Deus. Quando quer seduzir, ele fala: não é tão errado assim. Você merece isso. Ninguém vai saber. É só uma vez. Todo mundo faz. O inimigo sussurra justificativas para te afastar do propósito. Ele acusa para te destruir por dentro. Quando quer acusar, ele diz: você não presta. Deus não te ama mais. Você falhou de novo. Você não tem jeito. Desista. A voz do inimigo sempre empurra você para longe de Deus, seja pelo pecado ou pela culpa. E existe um detalhe importante. O inimigo fala sempre com pressa, porque ele não tem autoridade sobre o tempo. Por isso, ele pressiona, sufoca, acelera, perturba. Como diferenciar as 3? 1. A voz de Deus traz paz. A voz da alma traz ansiedade. A voz do inimigo traz opressão. 2. A voz de Deus ilumina. A voz da alma confunde. A voz do inimigo escurece. 3. A voz de Deus te aproxima de Deus. A voz da alma te aproxima de você mesmo. A voz do inimigo te afasta de Deus. A voz de Deus exige obediência. A voz da alma exige urgência. A voz do inimigo exige rendição. Quando você aprende a diferenciar vozes, você aprende a diferenciar caminhos. E quando aprende a diferenciar caminhos, você aprende a diferenciar destinos. A sua vida espiritual muda completamente quando você identifica quem está falando. É aqui que o discernimento espiritual se fortalece e o engano perde poder. No próximo capítulo vamos revelar os 4 filtros espirituais que todo cristão precisa usar antes de tomar qualquer decisão. Filtros que impedem erros e protegem seu destino. Os 7 erros que fazem cristãos perderem discernimento e como evitá-los antes que destruam seu destino. Se existe algo que vem destruindo a fé de muitos cristãos nos últimos dias, não é falta de Bíblia, falta de culto ou falta de religiosidade. É falta de discernimento. E essa falta de discernimento não surge do nada. Ela nasce de erros simples, repetidos, ignorados. Erros que começam pequenos, mas se tornam abismos espirituais. Hoje você vai enxergar esses 7 erros com clareza. E quando enxergar, você nunca mais será o mesmo. Erro. 1. Confundir emoção com direção espiritual. Esse é o erro mais comum. O cristão sente um arrepio e acha que é Deus. Vê uma coincidência e já conclui que é resposta.
Se emociona num culto e pensa que recebeu direção. Mas emoção não é direção. Emoção muda, direção permanece. Quem vive guiado por emoção vira presa fácil do engano. Pergunta-chave: isso é Deus falando ou eu querendo muito que seja? Erro 2. Pedir resposta a Deus depois de já ter decidido o que quer fazer. Esse erro destrói vidas. A pessoa já decidiu, já planejou, já desejou e só depois pergunta: Senhor, o que o Senhor acha? Mas aquilo não é oração, é pedido de carimbo. E Deus não carimba vontades humanas. Discernimento nasce quando a pergunta é sincera: Senhor, o que tu queres? Erro 3. Falta de vida no secreto. Quem não tem vida no secreto não tem discernimento, porque discernimento não nasce no púlpito, nasce no quarto. É no secreto que Deus revela, é no secreto que Deus corrige, é no secreto que Deus abre os olhos. Sem intimidade, a pessoa se torna vulnerável à manipulação religiosa, palavras falsas, conselhos sem direção, enganos disfarçados de movimento espiritual. Se você não tira tempo para Deus, tudo se torna confuso. Erro 4. Tolerar pecados pequenos, achando que não impactam o discernimento. O pecado embota a visão espiritual. Ele suja o filtro, ele distorce a percepção. O cristão começa a perder sensibilidade, a ignorar sinais, a relativizar escolhas. E logo está dizendo: eu não vejo problema. O problema é justamente esse: não ver. Todo pecado guardado é um véu sobre os olhos. Discernimento e tolerância ao pecado não coexistem. Erro 5. Andar com pessoas que não têm temor de Deus. Ambientes moldam visões. Conversas moldam percepções. Relacionamentos moldam decisões. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, mas elas também destroem discernimento. Quem anda com pessoas sem temor perde referência. A voz de Deus some no meio de conselhos carnais. Se você quer discernimento, cerque-se de quem busca a presença, não de quem vive por impulsos. Erro 6. Confundir portas abertas com portas de Deus. Nem toda porta aberta vem do céu. Algumas portas são testes. Outras são distrações, outras são armadilhas. O povo de Israel recebeu uma porta aberta no deserto, o bezerro de ouro. Eles correram, entraram e caíram. Muita gente cai porque corre para tudo que parece fácil, rápido ou conveniente. Mas discernimento faz uma pergunta que poucos fazem: essa porta me aproxima de Deus ou apenas do que eu quero? Erro 7. Ignorar os pequenos alertas do Espírito. Antes de uma grande queda, sempre existem pequenos avisos. Um desconforto, uma palavra que te confronta, uma falta de paz, uma repetição de sinais, um incômodo que não passa. Mas quando o cristão ignora esses alertas, ele entra no território onde o engano reina. Satanás só precisa que você ignore um pequeno sinal para te empurrar para um grande erro. Quando você identifica esses erros e os confronta, o discernimento volta a florescer. A visão clareia, a sensibilidade retorna, o espírito desperta. E você percebe algo: antes de Deus mostrar o caminho, Ele limpa os olhos. Quando Deus abre seus olhos e revela o caminho que você não via, há momentos na vida em que Deus não apenas corrige, Ele desvenda, Ele tira o véu, Ele ilumina aquilo que estava escondido. Ele revela o que você não conseguia enxergar por mais que tentasse. Discernimento espiritual não é apenas um dom, é um marco. Quando chega, Ele reorganiza tudo. A forma como você ora, a forma como você decide, a forma como você vê pessoas, a forma como você interpreta sinais, a forma como você enxerga você mesmo. E talvez você não tenha percebido, mas enquanto ouvia esta mensagem, algo já começou a se mover dentro de você. Deus começou a acender luz onde antes havia sombra.
Ele começou a alinhar peças que estavam fora do lugar. Ele começou a restaurar a sensibilidade que estava adormecida. Discernimento não é barulho, é claridade. Não é emoção, é direção. Não é sensação, é revelação. E quando Deus decide abrir os seus olhos, nada permanece igual. O discernimento muda quem você é antes de mudar o que você faz. Deus não começa revelando caminhos, Ele começa revelando corações. Para muitos, o maior empecilho nunca foi falta de direção, foi falta de visão. Foi olhar a vida com óculos embaçados pela ferida, pelo medo, pela ansiedade, pela pressa, pela carência, pela autossuficiência. Mas quando Deus abre seus olhos, você enxerga a raiz, enxerga o engano, enxerga o perigo, enxerga o que parecia inofensivo, mas estava te matando por dentro. Enxerga o propósito que estava ali o tempo todo, mas encoberto. E o que acontece com alguém que volta a enxergar? A alma respira, o espírito se endireita, o coração encontra estabilidade. Os passos finalmente fazem sentido. Discernimento não te livra do processo, ele te livra de se perder nele. Você ainda terá dias difíceis, ainda enfrentará decisões complexas, ainda sentirá o peso de escolhas que precisam ser feitas. Mas agora, você não estará cego. Discernimento é como um farol. Ele não tira a tempestade, mas te impede de naufragar nela. E quando você começa a enxergar com os olhos do Espírito, até a luta muda de forma. Porque você entende que Deus nunca te deixou sozinho. Ele estava te treinando para ver. A pergunta final: o que Deus está tentando te mostrar agora? Há algo na sua vida que você tem ignorado. Um sinal que parece pequeno. Uma inquietação que você empurra para depois. Uma paz que desaparece sempre que pensa naquela decisão. Uma pessoa que Deus afastou e você tenta trazer de volta. Uma porta que se fechou e você insiste em bater. Discernimento é coragem de admitir: Senhor, eu estava cego, mas agora eu vejo. E quando você ora assim, o céu se move. O discernimento espiritual não te dá todas as respostas. Ele te dá algo melhor, os olhos certos para caminhar. E quando você enxerga com os olhos de Deus, até o que parecia confuso começa a se alinhar. Agora estamos prontos para a parte final. No próximo capítulo, vamos entrar na área mais prática de todas: como transformar discernimento espiritual em decisões diárias, decisões que te protegem, te alinham e te mantêm firme nos últimos dias. Agora que você chegou até aqui, respire um pouco, perceba o que está acontecendo dentro de você. Há uma luz acesa, uma clareza diferente, uma percepção nova. Isso não é emoção, isso é Deus. É Ele tocando áreas que estavam apagadas, restaurando sentidos espirituais que o tempo tentou roubar, devolvendo visão onde a alma já se acostumava com a escuridão. Talvez você tenha vivido anos acreditando que tudo o que parecia bom vinha de Deus. Talvez tenha aberto portas que nunca foram suas. Talvez tenha confiado em pessoas que Deus tentou te alertar, mas você não quis ouvir. Talvez tenha caminhado com o coração pesado, perguntando por que tudo parece tão confuso. E agora você entende, não era confusão, era cegueira espiritual. E hoje, Deus começou a quebrá-la. Porque quando Ele ama, Ele confronta. Quando Ele confronta, Ele limpa. E quando Ele limpa, Ele revela. Este vídeo não foi apenas uma explicação. Foi um encontro, um convite, uma oportunidade de recomeço. Então, guarde esta verdade. Discernimento não é um luxo espiritual, é sobrevivência, é proteção, é vida.
E Deus está te chamando para um novo nível de sensibilidade. Um nível onde você não será manipulado, não será enganado, não será arrastado pelo que parece certo, mas será guiado pelo que realmente é certo. Agora, feche os olhos da alma e ore comigo. Senhor, abre os olhos deste filho, desta filha. Tira todo o véu, toda a confusão, toda a mentira que o inimigo tentou plantar. Restaura a sensibilidade espiritual, acende dentro dele o discernimento que protege, que direciona, que liberta. Que a tua luz ilumine cada decisão, cada passo, cada relacionamento, cada porta. Conduz, Pai, e guarda, em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou profundamente com você, deixe nos comentários. Senhor, abre meus olhos. Curta este vídeo, se inscreva no canal Sabedoria da Graça e ative o sininho. Assim, você ajuda esta mensagem a alcançar outros que também estão caminhando no escuro. Compartilhe com alguém que precisa enxergar o que você enxergou hoje.